Olá, eu sou o Vinícius, professor de pediatria e agora também fazendo parte desse novo projeto Ped Papers. E hoje a gente está aqui para um videocast onde vamos nos apresentar. Hoje quem vai se apresentar de fato é a doutora Sabrina, vai contar um pouco da história dela na medicina e na escolha da especialidade. Fala, Sabrina. Olá, Vinícius, tudo bem? Olá, pessoal, eu sou a Sabrina, sou professora, sou pediatra, atuo bastante no consultório e vim contar hoje aqui para vocês um pouquinho das minhas escolhas, dos meus caminhos aí na pediatria. Muito bem, e a gente hoje tem como título do nosso videocast A Escolha. Então, a gente vai conversar aqui sobre a escolha da profissão médica e também da especialidade. Mas para isso, a gente trouxe, Sabrina, eu trouxe também o seguinte, eu trouxe trabalhos que falam sobre isso, como foi a escolha da medicina. Então a gente tem um trabalho, até trouxe por escrito, porque eu não podia deixar de falar o nome do cidadão, João Carlos Simões, titular de medicina da FEPAR, Faculdade Evangélica do Paraná. Ele entrevistou centenas de estudantes do primeiro ao sexto ano para tentar identificar ali o porquê da escolha da profissão. E o interessante é que a gente tem um trabalho em inglês com estudantes de Liverpool, os Beatles, com o título Good Doctor, onde eles abordam também o mesmo tema e também com alunos. E aí eles têm algumas perguntas direcionadas que eu também vou usar com você para a gente saber como é que foi esse caminho, né? E olha só, a primeira delas é: quando tomou a decisão de ser médica? E aí, olha a resposta dos entrevistados. 25% escolheram na adolescência e 50% na adolescência e 25% na infância. Na infância é muito cedo, né? Como é que foi você? Na infância, pior que eu tô na estatística, gente. Nem imaginava nessa estatística. Incrivelmente, quando todo mundo me pergunta sobre isso, eu já nasci querendo ser médica. Médica? Eu sempre quis ser médica. E eu sempre quis ser pediatra. Desde sempre? Desde sempre. Depois eu tive alguns percalços na subespecialidade, mas a gente conta mais pra frente. Chega lá. Mas então, quando te perguntar, você era criancinha? Criança, eu tinha um ursinho, chamava Doutora Aual. Minha mãe falava, eu vou ser médica e eu vou cuidar de criança, falava pra minha mãe. Então, legal. Foi uma coisa assim, na minha família não tem médicos, né? Meu pai fez direito, minha mãe professora de história. E acabou que eu, na minha cabeça... Você é a primeira da família? Eu sou a primeira da família. A não ser se tem ancestrais. Meu avô tinha uns quês de médico, embora nunca tenha estudado, né? Ele cuidava lá, era todo mundo lá do Nordeste. Né? Prescrevia no interior para todo mundo, fazia aqui, curativo, mas ele nunca estudou. Né? Minha mãe disse que eu tenho muito dele. Mas eu sempre quis, não foi uma dificuldade que eu queria fazer a medicina. E eu pensava na pediatria. Mas eu pensava que eu seria neonatologista também. Mas aí os percalços, você vendo o que você quer ser, como que você quer atuar, como você quer a sua rotina, a sua vida, eu acabei optando por outros caminhos. Eu acho que a gente faz uma junção do que a gente programou, né, com a realidade e acaba tirando um resultado disso, né? Isso mesmo. Outra pergunta é, primeiro, quando tomou a decisão de ser médica, e você incrivelmente já decidiu isso desde criança, né? E a outra pergunta era por que a medicina? E olha só, nessa pergunta eles deram alternativas, como vocação, que seria o talento, a afinidade com a matéria, assim, de gostar de biologia, essas coisas, altruísmo, vontade de ajudar o próximo, que na minha opinião faz um pouco parte da vocação, e a questão de status financeiro. Como é que foram os resultados? Vocação 57%, altruísmo 20%, financeiro e status somados 9%. E no trabalho em inglês, vocação 50%, altruísmo 40%, financeiro 2%. E aí eu te pergunto, por que a medicina? Vocação, altruísmo, financeiro. Eu acho que para a maioria, graças a Deus, né, que não é o financeiro que faz a pessoa escolher a medicina, porque tudo bem, a gente tem que receber pelo nosso trabalho, mas eu acho que essa coisa da vocação, do altruísmo, eu desde pequena achava que eu tinha jeito, sempre gostei de ciências, de biologia. Ou seja, você tinha nunca fui da boneca. Você tinha afinidade pela matéria. Nunca fui da boneca. Eu lembro que com 7 anos eu pedi um microscópio de presente de Natal. Caramba. Então, cientista. Pois é, sempre fui da área científica, de estudar, coleções que minha mãe trouxe para casa atualmente, como o corpo humano funciona, como... Então, isso eu já tinha, essa vocação, esse feeling, odiava a história, a geografia e gostava dessa área da ciência.
E aquela coisa de ver, eu sempre gostei de, o bebê e a criança e ajudar. Então, eu acho que concorda aí com as estatísticas, O financeiro, o status, isso vem depois. Quando a gente é criança, a gente não pensa nisso, né? Meu filho quer ser bombeiro veterinário. Aí eu falei, filho, não, mas ele explicou. Então, acho que quando a gente é criança, a gente tem essa coisa, a gente quer aquilo que a gente sonha, independente do que vai ser o status, vai ser a profissão, né? Enfim. Verdade. O meu quer ser jogador de futebol, né? Então. Financeiro é bom. Financeiro é bom. Financeiro... Mas eu acho que vai um pouco por aí, né? Da vocação, do altruísmo, essa coisa de ajudar o próximo, né? Que eu acho que isso é uma coisa que o leigo não tem esse... A gente tem esse prazer de ter essa experiência de ajudar as pessoas o dia inteiro na nossa profissão, né? Lógico que todo mundo ajuda todo mundo, independente de ser médico, lógico. Mas a gente tem essa vantagem de, dentro da nossa profissão, o nosso trabalho gerar benefício direto para os outros. E a gente tem esse retorno, né? E gera benefício pra gente, que se sente bem com isso. Sim, lógico, né? Então o altruísmo, como disseram alguns amigos meus, ele é mais pra gente do que pros outros, né? A gente se sente muito bem. Mas é isso. Eu costumo dizer pras pessoas, ok, eu tô lá no meu consultório, tendo uma consulta, ganhei por isso, mas quando eu vejo uma mãe que me manda uma mensagem depois, nossa, como eles ficaram bem... Nossa, doutora, você me ajudou muito. Isso dá não uma tem sensação preço. Boa, né? Isso dá uma sensação muito boa e quer você ser cada vez melhor, se empenhar para ajudar cada vez mais. Então isso eu acho que faz parte do... Tem que fazer parte, senão você não é um bom médico. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, você sabe que eu acho que esse lance do financeiro, eu acho que tem um viés aqui, que é o seguinte, eu concordo 100% com você, ninguém escolhe medicina porque quer ser rico, nada disso. Mas... Quando a gente escolhe medicina, quando é criança ou quando é adolescente, ninguém dá contra. Porque quando você escolhe uma outra profissão, não vou citar profissões aqui para não falar mal de nenhuma profissão, mas sei lá, minha cunhada quis fazer arquitetura. Aí a pessoa, vai morrer de fome, sabe? Dá um contra, dá um negativo. Isso te desanima, né? Bloqueia o sonho, que às vezes a vocação. Ao contrário, na medicina, todo mundo incentiva. Estimula. Seja aí, se você quiser desistir quando você estiver lá prestando prova para entrar e tiver difícil. Exatamente. Então, não tem o negativo no financeiro. Ninguém fica te dizendo que você vai passar fome porque é médico. O que se fala muito das outras profissões. Então, acho que as pessoas não escolhem pelo financeiro, com certeza. Mas o financeiro não é uma pedra no sapato. Não né? é. Porém, quando a gente decide, dentro da medicina, ser pediatra, você costuma ouvir falar, né? Você vai ser pobre, você vai morrer de fome. Por que você não faz cirurgia plástica, né? Pensa bem. Então, acho que dentro da medicina a gente tem esse outro viés aí. Agora, a outra pergunta é quem me influenciou pela escolha? Essa você... já me respondeu uma coisa, não foi nenhum familiar direto, né? Porque você não tem familiares médicos. Você é a primeira na família, talvez. Sim. E aí todo mundo quer saber de tudo de medicina com você, né? Até de assuntos não pediátricos. Qualquer especialidade, né? É vascular, é cardio, é tudo. Eu falo, gente, eu sou pediatra. Passou um pouquinho do tamanho ali, já não dá mais. É que nem eu quando tô no avião e alguém passa mal... Eu Desesperador, né? Sempre espero alguém levantar a mão. Quando demora um minuto e ninguém levanta a mão, eu levanto, mas falo, eu sou pediatra. Muito bem. Agora, houve alguma influência, assim, então, de algum médico que você conhecesse? Quem te... Olha, assim, como a escolha foi muito precoce, foi muito difícil até identificar, né? Mas sabe uma coisa que sempre me falam de inspiração? Eu sempre lembro daquele filme famoso do Patch Adams. Ah, legal. Inclusive, quando ele veio no Brasil, há muitos anos atrás, estava na faculdade, eu fui na palestra dele. Aquele filme, né? O Amor é Contagioso, a forma como ele atua ali. Isso me fez, conforme eu fui crescendo, pensar, nossa, eu quero ser um médico que atua de forma humana, porque infelizmente a gente sabe que em algumas áreas, alguns colegas, a coisa está ficando muito mecânica, né? E acaba deixando o humano de lado. Na pediatria não tem como ser diferente. Na pediatria não tem como ser diferente. Você tem que acolher a criança, a família, né? A babá, a escola. Às vezes o problema envolve muito mais, né? Então, eu acho que eu lembro que eu assisti o filme quando eu era nova. Depois eu li o livro da história dele. Depois eu fui na palestra. Então, foi uma inspiração para eu manter o meu foco em... A cultura, né? Exato. Não, e olha que interessante. Outro dia eu estava comentando com os residentes sobre esse trabalho e alguns falaram assim, o que me inspirou foi o ER, série médica, né? Porque esse trabalho, ele tem alguns anos. Eu gostava do House.
É politicamente incorreto falar que gostava do House. Pois é, né? Ele era um pouco sádico, né? Então, mas era bom, porque sabe o que eu gostava? Super divertido, Do fluxo ali, da coisa da descoberta, da investigação. Eu sempre fui meio investigadora das coisas. Sim. E ele fazia cada diagnóstico, né? Mas o pessoal comentou isso, que as séries, Grey's Anatomy, não sei o quê. E minha mulher gosta muito de ver o Grey's Anatomy, já tá na 18ª temporada. Meu Deus. Quase 20 anos, né? Nossa. Meredith envelheceu ali. Muito bem. Agora, você até tocou um pouco nesse assunto. Uma outra pergunta que também faz parte aqui do trabalho. Você falou para mim, aí da gente se desistir, né? Houve na tua trajetória algum momento que você falou assim, pô, será que é isso mesmo que eu quero? Você precisou reafirmar a escolha para você ou isso nunca aconteceu? Precisei. Em 2 momentos. Um na faculdade, mas porque eu estava no 5º e 6º ano. Caramba, já estava próximo de se formar. Por causa da clínica médica, eu não gostava de lidar com adulto. Aí eu lembro que no final do 5º ano, na clínica médica, eu sofri bastante. E no 6º ano, quando eu fui pro pronto-socorro adulto, eu chegava chorando em casa e eu falava pra minha mãe, eu vou desistir. Minha mãe falava, não, você não pode desistir. Você tá no 6º ano, você chegou até aqui. Eu falei, não, eu não aguento mais. Ela falou assim, mas calma, é a última vez na sua vida que você vai lidar com um pronto-socorro adulto. Depois você não vai mais lidar com adulto. Mas pra mim era muito difícil. A minha faculdade em Campinas era perto de rodovia. Tem muita rodovia em Campinas, né? Então vinha acidentes graves direto. E aquilo mexia brabo, né? Comigo. Aí eu não dormia. Então esse foi um primeiro momento. E, embora eu sempre fui muito estudiosa, muito centrada em protocolos, essas coisas, então os meus professores achavam que eu tinha o perfil para ser intensivista. Então, quando eu estava na residência, muita gente falava, mas você não vai fazer UTI? Mas eu não conseguia. O meu grau de envolvimento não me deixava ficar bem. Então, na UTI, durante a residência de pediatria, eu também fiquei muito mal. Eu cheguei a passar numa psicóloga, fiquei com sintomas próximos à depressão, porque eu achava que eu não ia. Mas você estava, nesse caso, você já estava pensando não em desistir da medicina, mas da pediatria, talvez? Da pediatria, ou porque eu pensava que eu poderia ser intensivista mesmo. Eu gosto, né? Mas eu carregava muito. Aquele paciente que ficava doente comigo, até ele melhorar ou não, porque o hospital que eu fiz residência era referência em hepatopata, né? Então a gente tinha transplante hepático, então eram pacientes muito graves. Muito, imagina. E aí aquilo mexeu de tal forma que até para neonatologia, que eu sabia que na UTI neonatal eu ia passar também por esses enfrentamentos, começou a mudar a minha visão do que eu faria depois da pediatria geral. Em desistir da neonatologia. Em desistir do intensivismo. Porque, a princípio, você tinha uma ideia de fazer neonatologia, de fazer neo, e aí a UTI pediátrica também encaixava muito. Eu tinha muitos professores que eram intensivistas da UTI pediátrica que eram neo. Então eu falava, é uma coisa que realmente a gente agrega, né? Mas quando eu comecei a passar viver ali na UTI, nos meus estágios de UTI, eu comecei a ver que eu carregava aquilo muito pra mim, eu não conseguia separar. Eu não conseguia sair do hospital e tirar a minha cabeça daquilo. Mas me fazia mal. O que te colocou nos trilhos de novo, assim? Foi decidir que não ia ser por esse caminho. Foi decidir que não ia ser por esse caminho. Que eu ia seguir outros caminhos. Aí foi o absurdo, né? Porque na minha época não tinha R3 de pediatria, né? Só tinha das especialidades. E eu falei, o que eu vou fazer, né? Eu quero ser pediatra geral. Mas como pediatra geral? Você não vai fazer pneumo, alergo? Pediatra geral, eu falei, não. Eu vou sair da residência e eu vou trabalhar no posto. Eu vou atender consulta no posto para pegar mão. Perfeito. Ao mesmo tempo, eu fui convidada pelo diretor do hospital para ser diarista da enfermaria de um outro hospital que ele coordenava. Então eu falei, perfeito. Vou fazer enfermaria e puericultura. Perfeito. É isso que eu preciso. Então eu fiz meu R3 por mim mesma, né? E ali foi quando eu optei também por fazer a homeopatia, né? Que eu sou homeopata para agregar na rotina da puericultura. E eu tenho essa coisa de gostar de tudo um pouco. Então eu prefiro ser a pediatra que sabe de tudo um pouco. Me conta melhor um pouquinho sobre a homeopatia. Como é que foi? Você fez um curso, uma pós? Como é que eu fiz uma pós-graduação, né? Pela Associação Paulista de Homeopatia. E prestei a prova de título. E tem duração de quanto tempo? 1 ano? 2 anos. 2 anos. 2 anos, com parte teórica e parte ambulatorial. Mas aí, como homeopata, a especialização
de homeopatia, até para eu aprender também, ela é em pediatria ou ela é geral? Ela é clínica Não, e ela pediatria? é geral. Geral. Quando geral. você faz a especialização pela Você Associação precisa Paulista, ser médico. você precisa ser médico. Inclusive, na minha turma tinha nefrologista, psiquiatra e tinha alguns pediatras. Então, você faz a formação geral, né? Óbvio que eu direcionei mais, estudei mais Pras relacionado crianças. à pediatria. Sim. Eu atendo, inclusive, quando a mãe, quando o pai, porque como pediatra atende a família, eu às vezes acabo atendendo os familiares na parte homeopática. Sim. Né? Mas na pediatria é que eu tenho o conhecimento melhor, porque eu fui direcionando o foco, fui fazendo cursos e literaturas específicas dessa área. Natural. E muito bem, a gente já está até entrando um pouco nessa parte da especialidade, né? Muito bem. E só mais uma curiosidade, antes da gente entrar aqui na parte da especialidade, esse trabalho em inglês, ele também pergunta por que ser médico e também pergunta para os alunos como eles enxergam que deve ser um bom médico, assim, o que eles precisam para ser um bom médico. E aí eles também dão alternativas, dão 9 alternativas, eu não lembro todas, mas as primeiras que ganharam foi assim, saber ouvir o paciente, super concordo. Ter empatia, que é um pouco da saber ouvir, ter empatia com o paciente, saber se colocar no lugar dele, ter compaixão pelo paciente. Mas o que me surpreendeu, e eu acho que é um pouco da coisa da juventude, da pessoa que está ainda começando, engateando na profissão, é que dos 9 itens para se considerar um bom médico, autoconsiderar, o último votado foi estudar. Oh, meu Deus! Estudar e ser organizado nos estudos e tudo mais. Ter uma rotina de estudos. E eu acho que vai um pouquinho pela fantasia fantasia, entre aspas, do aluno, né? De achar assim, que eu tenho que ser um cara legal. Óbvio que você tem que ser um cara legal, tem que ouvir o outro. Isso é fundamental para o médico. Agora, tem a parte do osso, né? Tem a parte do osso. Tem que ter bagagem, né? Tem que estudar. A gente estuda todo dia. Tem que estudar. Todo dia, não tem jeito. Não tem como escapar disso. Não tem jeito. Isso tem que ser alguma coisa que... Isso, falando aí para os alunos, né? Então aí na graduação. Isso você tem que incorporar no seu dia a dia e ir tocando, né? Senão a gente fica naquela fantasia. Minha filha, que é adolescente, que fala assim, fulano é inteligente, tirou 10 na prova e não estudou. Eu falei, e você acreditou, né? Então, tem essa fantasia do não precisar estudar. Não tem esse caminho, né? Não tem esse caminho. Você tem que unir as duas coisas. Na verdade, né? Não adianta você ter empatia e não saber cuidar do paciente da maneira adequada. Exato. Né? Você tem que saber, e também não adianta o outro lado, né? Sim. A pessoa estudar e não tem empatia nenhuma. Eu que trabalho muito com mães, né? Às vezes as mães se queixam, né? Eu fui no médico e ele foi grosseiro. Porque ele foi grosseiro e porque eu tenho que fazer um tratamento e eu amamento meu filho. Então tira essa criança do peito que tá muito grande. Bem assim. E elas me falam, e é com uma certa frequência. Então, não teve uma empatia ali. Né? Ele pode ter o conhecimento, saber que a mãe precisa daquele tratamento, mas né, não teve... Às vezes tem coisa que a gente tem que falar para os pais, que não está adequado. Na puericultura é muito complicado, né? A queixa, às vezes, é não dormir. Aí você vai ver... não tem rotina, não come direito, assiste um monte de tela. Então, você tem que dizer com muito cuidado, com muita cautela, olha... vamos tentar, né, diminuir um pouco esse tempo da tela, né, tentar acordar uma horinha mais cedo. Acorda meio-dia, que vai dormir 8 da noite. Não vai dormir. Exato. Não vai dormir. Aí eu também não falo assim, então agora você tem que acordar esse moleque 6 da manhã. Eu falo, não, vamos tentar uma semana, levantar às 11. Vamos tentar. Eu acho que tem que ter a bagagem ali, mas a gente tem que também ter muita empatia para trazer e para conseguir... São as duas coisas juntas, né? E para conseguir que a família faça as medidas que você sabe que precisam ser feitas, né? Exato. Bem, agora a gente consegue entrar na pediatria, né? Então, assim, eu já tenho uma ideia, mas eu queria que você falasse para o nosso público a sua principal motivação para ser pediatra, assim, pessoal, geral, o que te levou para a pediatria? Você já deu algumas dicas aí para gente. Bom, o que me levou eu já contei aqui, né? Mas eu acho que a motivação do dia a dia é a principal, para você não desanimar,
na carreira que você escolheu, na opção que você escolheu. Então, ver um paciente melhorar, ver uma mãe entender, seguir as suas condutas e melhorar a saúde não só daquela criança, mas da família como um todo. Quando a gente fala de alimentação, não adianta intervir só na criança. A gente tem que mexer em hábitos familiares, né? Verdade. Então, a motivação de ver aquela criança crescer. Hoje em dia, que eu sou formada há um pouquinho mais de 10 anos, eu tenho os meus pacientes de logo quando eu me formei, que estão fazendo 10 anos agora, né? Então, você vê crescer junto com a família, acho que isso é uma motivação Eu já estou na fase dos fundamental. filhos dos pacientes. Eu ainda não cheguei. Eu tô nos meus que estão começando a ficar aborrecentes, que já começou a ficar... Já não quer deixar examinar, avaliar o Tanner. Não, e você tocou num ponto interessante aí, por exemplo. Às vezes a criança está com sobrepeso ou obesidade, você cria todo um programa para ela perder peso, mas a família não está nem aí. A família continua enchendo a geladeira e comendo de tudo. Eu falo para a né? mãe, ele trabalha, ele tem dinheiro, quem compra a bolacha? Exato. Aí a mãe olha assim, eu falei, então, se você não comprar, não come. Se eu ganhar um doce em casa e tiver lá, eu vou querer comer. É óbvio. E os outros comendo e ele não, né? Também é uma exclusão, né? não tem, não pode. Não tem lógica. Então não tem que pode. ser toda a família. O pediatra tem que ter isso também, né? A coisa de atuar com a família como um todo. Sim. Não adianta achar, muita gente não escolhe a pediatria por causa disso, né? Porque diz que tem a mãe, tem o pai, tem a avó, tem mas tudo, né? Você sabe que você tocou num ponto fundamental, né? A pediatria, pelo menos era antigamente, eu não tenho lido isso ultimamente, mas era uma das áreas que tinha mais desistência ao longo da carreira médica, né? As pessoas escolhiam pediatria com 10, 15 anos de formado, escolhiam outro caminho. Totalmente Olha só, diferente, não sabia disso. Totalmente diferente. Largavam a pediatria. E eu acho que é muito pela escolha da pediatria só pela criança. Assim, não dá. Por que você vai fazer pediatria? Porque eu acho legal trabalhar com criança, eu gosto de criança é divertido. Perfeito. Mas o que a gente tem a falar sobre isso, né, Sabrina? Você não acha que o pediatra ele não fica nesse... Ele não é só criança, né? Ele não é a família, né? Não é. É a família e não só a família, né? A família mãe e pai. Aí tem os cuidadores, né? Às vezes fica com a avó, às vezes tem a babá. Tem consulta que a babá tem que vir. Sim, porque se a mãe vier pois é. Se a mãe vier sozinha, não sabe nem o que a criança está comendo. Ou na escola, eu tenho que pedir o cardápio da escola, quando uma criança está com colesterol alterado. O que tem nessa escola? Sim. Ou, por exemplo, um diagnóstico de autismo. Sim. É a escola, aí conversa com o psicólogo, com a fono, com a neuro, todo mundo em conjunto. Tem que então, participar. O pediatra tem essa coisa do multidisciplinar. Precisa para você conseguir abordar o seu paciente. Ele é o médico da família, Ele é o né? médico da família. Da família. Ele atende a criança, mas de forma indireta. É o que eu falo para as pessoas que estão ali na decisão. Estou na dúvida se eu quero fazer pediatria ou não. Você tem paciência, empatia para ouvir a mãe fazendo queixas? Porque é isso que você vai ouvir ao longo do tempo. E assim, acho até que a gente já tinha conversado sobre isso, né? Sendo pai, né? Sendo mãe, você vive isso dentro de casa, aquela queixa, né? Ela tem um outro impacto sobre a gente, né? Quando Muda você muito vive a isso visão. dentro de casa, né? Muda muito. Eu falo cólicas, por exemplo. Cólicas é um assunto que acho que antes de eu ser mãe, assim, tudo bem, eu medicava, orientava, mas hoje em dia eu entendo, porque, nossa, meu primeiro filho deu um trabalho com cólica e eu fiz tudo que posso imaginar. Não, e aquela história. Alopatia, homeopatia, xantala, banho de ofurô, aromaterapia e nada daquela criança melhorar. Exato. Então hoje eu entendo o pânico daquele pai, daquela mãe que fala assim, nossa, ele não dorme, nossa, ele tem muita dor, nossa, ele tem muita cólica. Não, e até aquela, assim, você pode ser um pediatra excelente sem ter filhos. Sim, 100%. com certeza. 100%. Agora, na minha vida pessoal, depois que eu tive filho, eu mudei um pouquinho a relação com as famílias. Mas, assim, a qualidade técnica não muda, mas tanto que eu ficava chateado na época que eu não tinha filhos, as pessoas falavam, você não sabe direito porque você não tem filho, eu achava que isso não tinha nada a ver. Talvez não tenha nada a ver diretamente, né? Mas do ponto de vista técnico, não. Mas do ponto de vista de conseguir entender melhor o que aquela pessoa está te falando, né? E também criar aquela ligação. Sim. Né? Sim. A família se identifica com você. Porque ela vê... Tanto que é isso, quando eu não tinha filhos, né? Você não tem filhos. Aí quando eu tinha um, você só tem um. Agora que eu tenho dois, agora eu tô meio no match ali. Tá entendeu? Com todo mundo. Já tô abrangendo uma grande parte aí das famílias. Muito bem. E outra coisa é assim... tipos diferentes de atuação na pediatria, né? Você falou que queria começar com a neonatologia, depois teve a questão da terapia intensiva. Sim.
A pediatria dá isso pra gente, né? Você pode trabalhar... Dá uma flexibilidade UTI, imensa. Neonatologia, emergência, consultório, ambulatório, enfim. Queria que você falasse um pouquinho do seu caminho nesse sentido. Por que você queria fazer neonatologia e depois UTI, e agora no consultório? Como é que é a tua relação com o consultório? Eu gostava muito da parte da neonatal mesmo, né? Do bebê, do desenvolvimento. Isso quando você entrou na faculdade. Isso quando eu entrei na faculdade, inclusive quando eu estava no 3º, no 4º ano, eu cheguei a fazer estágios voluntários nas férias na UTI Neo. Porque eu queria aprender, eu tinha muita mão. No 5º, no 6º ano eu já sabia fazer sala de parto sozinha. E... Atualmente você ainda faz muita sala de parto? Não faço mais. Ocupa um espaço muito grande, né, na nossa agenda fazer Ocupa sala um espaço de parto, né? E aí a sala de parto requer também você ter uma disponibilidade, dependendo da forma que você for atuar. E a UTI, eu pensava, a UTI eu vou ter vida de plantão. Inevitavelmente eu posso diminuir minha carga de plantão. Mas você pensa na UTI neo ou na UTI pediátrica? Nas duas UTIs eu teria que ter vida de plantão. Sem dúvida. Né? Então, e eu pensava que eu queria ter filhos. E que eu queria ter 2 filhos, pelo menos, né? Ali, agora já fechou. Sim. Mas eu falava, como que isso vai encaixar na minha rotina? Eu quero ficar tendo plantão pra sempre, com uma família, com filhos pequenos. Eu pensava, não quero. Sim. Não quero essa vida de UTI. Entendi. Não quero essa vida de neo. E aí eu comecei a pensar, falei, o que eu gosto? Eu gosto de tudo. E eu não tenho problema em explicar para a mãe as dúvidas mais comuns que, às vezes, tem colegas da pediatria que preferem outras especialidades mais direcionadas. Então, você é um neuro, você é imuno, você é gastro, você é pneumo, e vou tratar mais daquela parte específica. Mas eu não tenho problema nenhum quando a gestante vem no pré-natal em explicar, olha, você vai usar a temperatura do banho assim, você vai dar banho assado, você não pode usar aquilo, o umbigo é assim, os testes são assim, a amamentação, a fórmula, a introdução, as vacinas, as diferenças, SUS particular. Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar, que eu gosto de explicar. Sim. Então, isso não me incomoda. Então, eu falei, é aí que eu tenho que seguir. Eu tenho que seguir numa parte ambulatorial que me dê mais flexibilidade. Fui para os CLTs, né? Cheguei a trabalhar em 2 postos de saúde e ainda fazia enfermaria. Depois, com o tempo, eu vi que eu queria mais flexibilidade e também comecei a dar aula. Vim para a AFIA, para a Medicel, comecei os estudos. E aí, eu fui mudando meu perfil. Né? Já tinha o meu menino, né? Que agora tem 5 anos, então ele já estava com 1 para 2 anos. Eu falei, não quero mais vida de ficar presa a algum horário. Então, gradativamente, eu fui aumentando o meu consultório. No começo, eu atendia um período na semana, né? Atendia alguns convênios. Aí, fui ficando conhecida, porque um paciente indica outro. Até o momento que eu vi, eu falei, agora é o momento de eu ficar com o meu consultório e com as aulas. Que hoje, e eu acho que isso é o objetivo de qualquer especialidade, de qualquer profissão. Você chegar num momento que você faça o que você gosta de fazer. Hoje eu só faço o que eu gosto de fazer. Eu não tenho estresse assim, nossa, segunda-feira, tem que trabalhar, tem que... Não. Eu adoro dar aula e eu adoro o consultório. Eu adoro a convivência que eu tenho com as famílias. E é o momento que você tem ali para fazer do jeito que você quer, do jeito que eu quero. No horário que você se organiza para fazer. Eu levo os meus filhos na escola, eu busco os meus filhos na escola. Quando é aniversário, o Enzo, que agora entende, no dia do aniversário dele, bloqueei toda a minha agenda, saí o dia inteiro com ele sozinha, fui no cinema, fomos comer o que ele queria. Então isso fez diferença. Você faz consultório full, né? Assim, intensamente, full, né? Intensamente. Uma coisa que muita gente fala, eu não faço consultório, né? Fiz consultório muito pouco. E depois acabei caminhando para UTI e tudo mais. Acabou que não foi o meu caminho. Embora eu ache consultório bem interessante. Mas o que eu vejo muita gente se queixando é assim, que há muita interferência na sua vida pessoal. Como é que você consegue conciliar tua vida de consultório para quem vai fazer consultório, está começando? É possível ter vida fazendo consultório? Como é que você organiza isso? Como é que você aconselharia as pessoas que estão começando agora no consultório? Tem essa questão do convênio, não convênio, convênio. Como é que você vê isso? Olha, é possível ter vida, tá? Mas você tem que seguir aí um caminho e decidir como que você vai querer atuar. Então, o convênio. Por que eu me credenciei aos convênios no início? Porque eu achava que era a maneira que eu ia conseguir ter pacientes. Sim, naquela época, a gente não tinha internet, Instagram, Google Ads, essas coisas para chamar paciente. Sim. Então, eu comecei a atender os convênios. E quase todo mundo tem plano, né? Então, quase todo mundo tem plano, então paciente não vai faltar.
Qual Tem que era o plano. problema, né? Embora a gente não tenha escolhido a pediatria e a medicina pelo dinheiro, o que o plano te paga, se você for colocar nas contas do papel, dependendo se você quer ter um consultório só seu, você vai pagar para trabalhar. Ou você não vai conseguir fazer uma consulta no momento, no tempo adequado que você quer. Né? Você vai atender um recém-nascido. Eu já atendi em ambulatórios de convênios, que era uma consulta a cada 12 minutos. Como eu vou atender Não tem como. um recém-nascido, primeira consulta, 12 minutos? Não, no próprio SUS, né? Eu já fiz ambulatório no SUS e eu ficava louco. Os últimos postos que eu trabalhava era a cada 15. Não tem Aí as como. pessoas perguntavam, como que você conseguia? Uma O que eu loucura, fazia? né? Eu marcava muito retorno de exame nos mesmos dias dos bebês. Porque o retorno de exame eu usava rápido. 5 minutos. Sim. Aí eu vi o exame, eu E a anotava ali, primeira consulta... E a primeira consulta aí eu demandava o tempo que eu precisava Certo. para aquele bebê, não o tanto que eu uso hoje. Então, às vezes, a pessoa tem perfil de atender rápido, de não querer aprofundar, ou vai fazer uma especialidade, você pneumopediatra. É mais Então, você objetivo, vai né? mais objetivo. Agora, no meu caso, que quero atender a puericultura em si, o desenvolvimento da criança, hoje em dia, a minha primeira consulta, eu reservo 1h30 Caramba. para o paciente. Eu ia falar 1 hora, mas 1 hora e meia é bastante. Eu reservava 1 hora até 3 meses atrás. Agora eu reservo 1h30. Ampliou. Ampliei porque, assim, a mãe, o pai, a família sai de lá sem dúvida. Isso. Eu quero que a família saia sem dúvida. Eles trazem Se o a caderninho, família né? Traz o caderninho no celular, eles anotam tudo. Agora tem celular, Agora tem no mais celular. Peraí, caderninho. doutora, que eu vou ver se eu não esqueci nada aqui de perguntar pra Isso, você. as perguntas. E aí, nesse... Mas aí você foi migrando pro consultório Eu fui migrando. sem convênio. Eu fui tirando... Eu tinha vários convênios, aí eu fui tirando os que pagavam menos, ficando com os que pagavam mais. Agora, no próximo ano, vai fazer 4 anos que eu não atendo nenhum convênio. Legal. E aí, eu fui aumentando os convênios, porque... Pelo que eu saiba, a tua agenda tá cheia, Minha né? agenda tá cheia. Minha agenda tá Eu que cheia. não fico com meu filho aqui em São Paulo, quando ele passando mal, como é que Sabrina vai me Não, você atender? pede um encaixe. Chama a secretária. Aí tem esse problema, a vida pessoal e os encaixes da pediatria. Porque criança Sim. tem febre, então minha agenda, ela tá organizada Você de uma forma... organiza um horáriozinho pro encaixe? Pro encaixe também. Legal, Então, eu tenho legal. um horário de atendimento de rotina agendado. Eu tenho um horário ali que eu tenho uma flexibilidade para encaixe. E tem os horários das coisas da parte do lecionar das aulas, Olha, né? isso dá até um curso, né, Sabrina? Um Dá. dia você vai ter que... A gente vai ter que ter um tempinho extra a mais para você poder passar isso para as pessoas, e que tem é muito ter importante. tempo, Né? por exemplo, para fazer a gestão do seu consultório. Ainda tem isso, né? Porque se você quer ter um consultório seu... Você tem um contador, né? Eu tenho um contador, Sim. mas a gestão interna, né? Quem é o RH, quem treina a secretária. Porque Caramba. a secretária... Quando você pensa em consultório, isso é uma coisa muito importante. Muitos não pensam na secretária. Sim, Mas a secretária fundamental, né? é a primeira que atende. Se ela falar assim, doutora, não atende isso não. Pá, desliga o Você telefone. faz um treinamento com ela, então. Eu criei a minha forma de treinar minha secretária. Um dia Legal. desse eu falei pra ela, olha, estrelinha que você respondeu do jeito que eu te ensinei. Então, tudo isso faz... É diferente. Se você não tiver uma paciência de ter a gestão do seu consultório, não vale a pena você ter um consultório particular. Sim. Porque o paciente particular, ele vai pagar a sua consulta, mas ele também vai demandar mais. Sim, lógico. Mas dá pra ter vida. Embora as crianças demandem bastante, têm febre, eu tenho um WhatsApp que eu converso com os meus pacientes, só que é um WhatsApp separado. Não é do teu telefone. Não é do outra meu... linha. Eu tenho os 2 telefones na minha linha, eles sabem disso. Assim, a maior parte dos dias do ano, eu estou disponível a qualquer momento. O paciente manda, ele já tem essa noção, porque eu converso com eles. Então, o paciente, tá com febre, eu não me importo. Não tem problema nenhum. Agora, se manda uma mensagem no final de semana, doutora, saiu esses exames de rotina. Aí eu falo, segunda-feira, Lógico. eu vou responder. Lógico. Agora, no período que eu entro de férias, esse número fica desativado. Estou de férias. Estou de férias. Eu já aviso eles com antecedência, fica desativado. Mas eu ainda tenho, assim, eu não gosto de deixar o paciente desassistido. Então, por exemplo, em julho eu tirei 10 dias. Você deixa Já alguém... em uma mensagem automática no meu WhatsApp. Eu deixo a opção de alguém, mas às vezes eles não querem, né? Porque eles confiam. É lógico. Então, eu deixo uma mensagem automática com todas as principais dúvidas. Se tem febre, quantos dias de febre, nananã, se vomitou, nananã. Muito bom. Então, assim, muitos dos meus pacientes conseguiram se resolver sozinho. Não, e você tocou numa palavra aí que eu acho que é o segredo. Nada contra quem faz consultório com convênio. Às vezes é a opção da pessoa. É a opção, é o perfil. No perfil, e até porque você não vai precisar usar essa palavrinha que eu vou falar aqui agora, que você já falou, que eu acho que é o segredo, em uma palavra, do consultório sem convênio, que é a disponibilidade. Exato. Porque como me disse um amigo da clínica, que foi meu professor, que tem consultório também sem convênio, ele falava para mim, Vinícius, o paciente não me paga X para ir na consulta. Ele me paga X
porque ele vai na consulta e ele pode me acessar a qualquer momento. Perfeito. É isso que eu passo para a secretária. Não é? Porque quando a secretária fala assim, olha, a doutora não atende convênio, ela só atende particular e o valor da consulta dela é X. Certo. Aí tem gente que fala, nossa, é caro. Mas aí o que ela fala? Olha, a doutora, ela tem o WhatsApp que ela conversa com os pacientes dela. Na homeopatia, às vezes, depois de 20 dias, eu preciso saber como essa criança evoluiu, então eu peço para conversar comigo. Então, o valor... Não é só o valor daquele momento da consulta, é o valor agregado de tudo, da disponibilidade, né? De você estar ali. De às vezes eu tô no final de semana com as crianças gritando e mando uma mensagem. Aconteceu um dia desse. A mãe ligou e eu atendi o telefone. Doutora, meu filho engasgou, não sei mais o quê. E as crianças correndo e o filho dela engasgado. Né? É a disponibilidade. Sim, eu acho que esse é o segredo do consultório sem convênio, né? Que eu acho que dá um retorno bom para o pediatra. Sim. As pessoas, aquilo que a gente comentou aqui, você falou, pediatra vai passar fome. Eu acho que o pediatra, óbvio, se ele quiser fazer uma super especialidade, eu não chamo de subespecialidade para o pessoal não ficar chateado, né? Eu chamo de super especialidade. Resolveu fazer neuro, eu acho bacana. Mas eu acho que, tenho certeza que tem super espaço aí para o pediatra geral. Então, com certeza. Você, que vai fazer pediatria geral, você não precisa... Pode, mas não é obrigatório que você escolha uma super especialidade. Né? Exato, perfeito. Tá aí, Sabrina, para mostrar isso pra gente. Eu acho que a gente está encerrando o nosso papo aqui. Foi um bate-papo muito gostoso. E Sabrina e eu estaremos aí em outros momentos, né? Eu vou me despedir aqui. Até a próxima. E doutora Sabrina Até também. mais, gente. Tchau, tchau.